Esse é o problema de xadrez mais antigo da história. Mas o que muita gente não sabe é que ele foi criado no século IX, em meados dos anos 840, e inventado pelo compositor Al-Adli, que era o maior jogador de xadrez da época. As brancas jogam e dão mate em 3, e mesmo com 3 ameaças de cheque-mate com as torres pretas, as brancas ganham com cavalo H5 cheque. Depois do forçado torre toma H5, temos um padrão de mate bem interessante com torre captura G6, que obriga o rei preto a chegar numa posição com mate na sexta fileira. Acontece que o xadrez, o jogo de tabuleiro persa antecessor ao xadrez, tinha regras diferentes apenas para a movimentação dos bispos e damas, para o avanço duplo dos peões, e para o roque. Os cavalos, torres, peões e reis se moviam da mesma forma do xadrez atual, e portanto esse problema pode ser um estudo tanto de xadrez quanto de xadrez. A pergunta que não quer calar é: como esse problema foi descoberto? O compositor Al-Adli escreveu o livro Kitab-e-Shatranj, que significa na tradução, o livro de xadrez. Esse livro foi completamente perdido, mas os seus sucessores registraram alguns manuscritos, que continham teorias de abertura e outros estudos de finais sobre o xadrez, e isso possibilitou que exploradores entendessem como funcionavam as regras do jogo. Muitos outros problemas foram encontrados, como o popular mate da Dilaran. Mas todos esses outros continham peças do xadrez, e nessa posição o bispo de H3 é na verdade um alfil, que consegue pular peças mas apenas andar a cada 2 casas. As brancas jogam e dão mate em 6, e perceba que novamente as peças negras estão posicionadas de uma maneira que nos obriga a salvar nosso rei e buscar um contra-ataque. A sequência começa com o sacrifício com torre H8 cheque, porque depois que o rei toma nós temos a sequência com alfil F5, um cheque descoberto. E logo após a aparente fuga do rei para G8, temos a finalização bonita com outro sacrifício de torre na oitava, que força o rei a encarar uma posição em que temos mate em 2. G7 cheque, o rei volta para G8, e cheque-mate com cavalo H6. O mais surpreendente de tudo é que, naquela época, sem auxílio de computadores, Al-Adli estudava finais teóricos do xadrez, como o de rei e torre contra rei e cavalo. Já se sabia que esse final era empatado na maioria das vezes, mas alguns registros mostraram que Al-Adli descobriu que o lado com a torre sempre ganha se o cavalo inimigo estivesse em B2, G2, B7 ou G7, mesmo se o rei estivesse perto dele. Ou seja, já era descoberto que essa era uma casa ruim para o cavalo nesse final, e nessa posição específica foi analisado que a vitória mais rápida era com torre D1, trancando as casas possíveis do cavalo, e em seguida com o surpreendente rei A6, com uma continuação ganha. A mesma coisa acontece com finais de peão, e tudo baseado e provado com o cálculo bruto de cabeça naquele tempo. Veja também esse vídeo, que apresenta provavelmente a maior conquista do mundo de composições do xadrez, e não deixe de se inscrever no canal. Até mais!